Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, histórias reais de regressões feitas em adultos, histórias, casos reais que aconteceram dentro do meu consultório, que eu trago essa experiência, essas histórias para que você também se identifique aí, possa se ver nessa história, entender o que é a terapia regressiva, como é que ela funciona, onde que ela ajuda, o que acontece. A terapia regressiva é uma ferramenta assim simplesmente maravilhosa, né? Ela vai para o inconsciente, ela vai para o passado das nossas vidas, ela traz para o consciente, ela nos ajuda para que a gente possa entender então o que a gente está fazendo aqui, por que algumas coisas acontecem, por que as coisas se repetem na nossa vida e o que a gente precisa mudar. Porque quando a gente entende da onde que a gente veio, com quem que a gente está convivendo, e por que estão acontecendo algumas coisas, a gente entende muitas coisas, inclusive para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que estudar, quem somos nós aqui, por que estamos reencarnados aqui, tantas perguntas que a gente tem, né? Por que estamos nessa família? Será que eu caí de paraquedas nessa família? Estou na família certa? Não estou. Então, os casos de regressão a gente vai se enxergando ali, porque tem muitas histórias reais que tem a ver com o passado de vidas que nós vivenciamos também, ou que nós estamos vivenciando a nossa vida presente, muito parecida com o passado, e aí a gente tem os entendimentos. Então, o primeiro caso que eu quero contar hoje à noite é uma história muito bonita e muito fantástica, porque envolve muitas pessoas nessa regressão. Então, veio uma menina, uma moça já, né, e ela falou o seguinte: eu sou adotiva. Eu nunca conheci minha mãe, mas eu tenho vontade de jogar pedra na minha mãe, porque ela me abandonou. Era essa a história dela. Minha mãe me abandonou no hospital e eu fui adotada por esse casal que eu não consigo amar. E eu não entendo o que eu tô fazendo nessa família, porque eu não tenho nada que ver com essa família. Essa era a história dela. Isso era o que ela imaginava, o que ela vinha com a história que ela vinha na mente dela, na cabeça dela, e era real. Ok, tudo bem, ela contou a história, a gente conversou, porque sempre que a gente vai fazer uma terapia regressiva tem uma conversa antes, e nessa conversa ela contou essa história real da vida dela, que ela era vítima de toda essa história, que tinha sido abandonada pela mãe, que o pai e a mãe adotivos não eram legais e que ela não conseguia amar eles. Ok, tudo bem. Fomos para a terapia regressiva num segundo momento, num segundo encontro. E aí, depois de fazer um belo relaxamento, elevação de frequência vibratória, que é algumas palavras que a gente falando, ela expandiu a consciência e veio, né, a historinha na cabeça dela, ela contou. Então, a história dela era a seguinte: ela era não sei se um homem ou uma mulher, filho de uma mulher ou filha de uma mulher. Essa mulher passou a vida inteira pedindo perdão para ele ou para ela, e ela não deu esse perdão para essa mãe. A mãe provavelmente fez algo de errado, né? Mas pediu perdão. E a filha, para se livrar, disse assim: tá, te perdoo, te perdoo, te perdoo. Parecia um homem, não era uma mulher, acho que não. E aí a mãe desencarnou, mas com aquele perdão mais ou menos, né? E ela ficou ali, mas sempre sozinha, isolada, na frente de uma... Parecia assim, como é que eu posso dizer? Parecia uma casa americana, assim, porque tinha uma varanda, tinha uma cadeira de balanço, e ela ali, sempre isolada, sozinha, até que desencarnou velho, sozinho ali, e aí chegou no plano espiritual. E aí que as coisas se esclarecem, né? E ela chegou no plano espiritual, e lá no plano espiritual, ela foi conversar com essa mãe. E, na verdade, ela não foi direto para o plano espiritual, ela teve uma passagem por umbral, né? Que é um lugar escuro, que é um lugar denso. E lá foi resgatada, depois levada para o plano espiritual. E lá no plano espiritual ela teve a convivência com essa mãe. E aí lá ela conseguiu entender que, na verdade, ela tinha que ter perdoado essa mãe. Mas ela não conseguiu na Terra perdoar a mãe. E quando ela chega lá no plano espiritual, elas têm uma nova oportunidade de virem juntas. Mas dessa vez ela veio consciente de que ela reencarnaria com essa mãe, e como ela não conseguiu perdoar a mãe abandonaria ela no hospital. Ela só colocaria ela no mundo e abandonaria ela para ela ter o aprendizado de perdão.
Então, mas qual que era o pensamento dela? Quando eu encontrar minha mãe, eu vou jogar pedra na minha mãe, porque ela me abandonou. Só que o abandono dessa vida lá no hospital é para que ela aprendesse sobre o valor do perdão, sobre perdoar, coisa que a mãe dela pediu a vida inteira perdão para ela, ela não entendeu. Então era necessário que ela reencarnasse com essa mãe, mas que essa mãe abandonasse ela lá no hospital para ela trabalhar esse processo de perdão. Mas vocês pensam que a história parou por aí? Não. Aí ela acessou que ela era uma criança, que ela ficou muito doente numa vida passada, numa outra vida, né? Porque a pessoa, quando vai fazer a terapia regressiva, ela pode acessar 1, 2, 3, 4 vidas passadas numa única sessão de regressão. E aí ela acessou a história de um menino que ficou muito doente, uma peste, uma doença muito grave que tinha na época, desencarnou e os pais ficaram muito chorosos, muito tristes com aquele desencarne daquele menino, né? Que desencarnou de uma doença tão grave e saiu da vida tão cedo aqui da Terra. E aí os pais adotivos dela hoje eram esses pais que tinham perdido ela, né, que no caso era ele na época, naquela doença. Então, na verdade, ela tinha ganhado um grande presente estando com esses pais, porque esses pais eram os pais que amavam muito ela e que queriam ela novamente. Então, olha assim, ó, como é que eu passei a movimentação do plano espiritual. São 2 resgates numa única vida, o resgate com os pais adotivos, e quando você tem pais adotivos, normalmente quando a gente vai trabalhar as questões da adoção, os pais já foram pais daquela criança, ou não puderam ficar, ou abandonaram, ou a criança morreu antes do tempo, sempre tem uma história. E ali no caso, então, era um resgate com os pais que amavam tanto ela, que agora eram os pais adotivos, né? E mais a mãe que teve que abandonar ela porque ela precisava aprender a perdoar. Então, tudo aquilo que nós não queremos vivenciar aqui, não queremos passar, não queremos melhorar, em algum momento na nossa futura vida, numa outra encarnação, num outro momento, você vai ser obrigado a passar. Por isso que eu sempre falo, estando no consultório e trago isso para minha vida, perdoe rápido, resolva o que tem que resolver, senão tu vai vir de novo. Ah, mas eu não gosto de fulano. Ah, mas a minha mãe isso, meu pai aquilo. Mas trabalha isso dentro de ti. E hoje existem tantas ferramentas para trabalhar perdão, né? O Ho'oponopono é uma delas. Agora não tem uma japamala para mostrar, mas vocês sabem como faz, né? 108 vezes a japamala, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata ou sou grato. Então, trabalhar processo de perdão, você só tem a ganhar com isso, né? Você não sabe o que você já fez para outra pessoa. Sempre que acontece uma coisa ruim, aquele ator que fez a coisa ruim para você trouxe um aprendizado para que você evolua em algum aspecto. Então, se tu tá passando por alguma situação hoje com alguém, tem um aprendizado aí, tem alguma coisa para você aprender ali, como aquela moça, ela tinha que aprender a perdoar. Então, ela tinha que vir com o abandono para causar aquela sensação, aquele sentimento de abandono, para ela aprender a perdoar aquela mãe que, na verdade, na vida anterior, pediu perdão a vida inteira dela, mas ela não conseguiu perdoar. Então, perdoar, mas perdoar de coração mesmo, de verdade, né? Para que você tenha uma oportunidade melhor. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa que é abandonada, ela foi vitimizada, ela foi, nossa, ela foi abandonada, mas ela talvez já abandonou também, ou talvez ela tenha que passar por um processo como essa menina passou para que ela aprendesse a, na verdade, amar, né? Perdoar e amar. Então, ela teve que passar por todo esse processo por causa disso. E aí, no final da regressão, ela diz assim para mim: Juliana, eu queria jogar pedra na minha mãe quando eu visse ela. Agora, se em algum momento eu tiver a oportunidade de reencontrar ela, eu quero abraçar ela e dizer que eu perdoo ela. Então, olha a tomada de consciência através de uma terapia regressiva. A terapia de regressão, ela não serve só para que você desligue ou para que tu entenda, eu fui um rei, eu fui uma rainha, eu fui isso, fui aquilo. Não, é para que você entenda qual que é o processo de evolução que você precisa fazer aqui, para onde que tu tem que ir, o que que tu realmente tem que fazer para que as coisas mudem na tua vida, né?
E aí tem uma outra história que eu quero contar para vocês, que essa é uma história muito interessante, porque tem pessoas que procuram a regressão por coisas focais, assim, eu não consigo perdoar eu não consigo, queria saber por que a minha mãe me abandonou, mas tem pessoas que vêm por curiosidade, e uma das perguntas que as pessoas me fazem é assim, eu posso fazer uma regressão se eu estiver somente curioso para entender quem eu fui ou para entender o que eu estou fazendo aqui? E aí vou falar para vocês que quando você faz o processo da regressão por curiosidade, vai vir coisas também, vai vir respostas também. E eu vou explicar para vocês um caso, contar um caso para que vocês entendam isso que eu estou falando agora nesse momento para vocês. Então esse caso era um homem. Ele era uma pessoa muito bem de vida. Eu olhava para os sapatos e pensava, o sapato dele vale mais que 10 vezes a minha terapia, né? Mas era uma pessoa que podia bancar isso, mas sempre muito arrumado, muito alinhado, muito bonito, muito elegante, né? E aí ele veio para fazer a regressão e na primeira regressão já apareceu situações aonde que ele queria sempre aparecer e que ele não queria se relacionar com as pessoas. Então, a proposta de reforma íntima dele, na verdade, era ele aprender a se relacionar e não se achar tão poderoso assim. Só que nessa vida ele estava novamente numa situação de muito poder nas mãos. E ele talvez estivesse fazendo tudo errado de novo. Então, o que ele fez nessa vida? Pelo que eu entendi, ele se afastou novamente da família. E não era o que era para ele fazer, era para ele se aproximar da família, não de se afastar. E era para ele trabalhar o ego dele, né? Saber que ele estava numa situação de poder, saber que ele podia se vestir bem, mas sem o ego. Só que ele não conseguiu se desvincular desse ego depois da regressão. E aí, como foi mostrado para ele e ele entendeu, ele não era bobo, né? Ele fugiu dessas regressões. Então ele fez uma sessão de regressão e vou embora porque eu não quero ver mais nada, né? Porque tem pessoas que elas fogem, então, do tratamento, do que está aparecendo ali, porque é muito difícil para as pessoas, às vezes, se ver com a realidade, entender que elas precisam evoluir, que elas precisam mudar, que ninguém é culpado do que ela está vivenciando e passando naquele momento, que o único culpado daquela vida é ela. Gente, eu vou contar um caso que é o meu caso. Por que eu quero contar esse caso para vocês? Que é uma experiência minha que eu vivenciei. Porque se o terapeuta ele parar a regressão, você vai ficar sintonizado. Porque as pessoas pedem assim, eu tenho medo de fazer regressão, posso ficar lá? Eu vou explicar o que é ficar lá e como é que você não deve fazer, né? Mas um bom terapeuta de regressão, ele sempre vai fazer com que você veja até o ponto ótimo que a gente trabalha. E aí você não vai ficar sintonizado lá. Mas eu vou contar, eu como Juliana, teimosa, e aí eu fiz uma regressão e eu quis parar. Porque o que eu estava vivenciando era algo que tinha que ver com a pessoa que estava fazendo a regressão em mim. Então eu vou contar para que vocês possam entender, né? Eu vivenciei uma experiência de uma regressão e eu me vi como índia tendo um bebê. Mas quando eu comecei a sentir as dores do parto e eu recebendo aquela criança, eu quis parar a regressão. Eu não quero mais, não quero ver mais. E parei. E quando você para a regressão, a sintonia fica ali. O que aconteceu comigo nessa experiência? Eu fiquei um mês sentindo dor de parto. Para a mulherada que está assistindo, sabe o que eu estou falando. Para quem é mãe. Senti dor de parto, um mês. E por que tu sente? Porque tu fica sintonizado lá. Então, tu sente como se fosse real. Então, um bom terapeuta de regressão não pode te deixar lá. Claro que naquele momento foi uma teimosia minha. Não quero mais ver, eu quero parar. Não dá para parar na metade. E aí, quando eu fui vivenciar novamente, eu continuei lá nas dores e vi a criança nascer e vi o que aconteceu naquela vida até desencarnar. E aí vi que depois de velha eu virei uma xamã, que eu ajudava na cura, que eu subia numa montanha e que eu trabalhava lá com duas outras pessoas que também trabalhavam nessa montanha, com esse trabalho mais espiritual dos indígenas, né?
no sentido da cura. E hoje eu sou médium, né? Não é por um acaso. Mas eu quis parar ali. Então, você não pode parar na metade da regressão e nem o terapeuta pode deixar você parar, porque senão você vai ficar sintonizado ali. Isso é ficar lá, isso é perigoso. Só que a gente não faz isso, porque a gente tem uma experiência aí de um tempão, né? E a gente sabe muito bem, e por causa própria, e eu gosto muito dessas coisas erradas que acontecem comigo, né? Porque aí eu sei o que eu não posso fazer com o outro numa terapia regressiva. E, gente, tu fica sentindo a dor, tu fica lá mesmo. Então, precisa ir até o final, precisa ir até o desencarne, a subida para o plano espiritual, até ficar bem lá, né? Até ver o período intervidas, vamos dizer assim. E aí a pessoa vai melhorando. Eu vou contar uma história também de uma pessoa do sexo masculino que ele quebrava tudo dentro de casa, ele ficava muito brabo e ele era muito violento dentro de casa. E aí a família procurou ajuda, claro, porque queriam entender o que estava acontecendo com ele. Então essa história aí é de uma pessoa que vem de um outro plano superior, né? Ele veio reencarnado aqui de uma outra esfera, de um outro lugar. Só que quando ele veio desse outro lugar, ele veio porque ele fez coisas erradas lá. Então vocês vão me perguntar, a gente pode evoluir? Pode, em vez de ir para frente, evoluir? Pode. Eu já vi 2 casos assim, desse menino, que era um moço já, né, era adulto já, e de uma outra menina. Então tu pode evoluir sim. E ele veio aqui não como castigo, mas para poder evoluir, para poder melhorar, porque ele já estava num grau superior e de repente ele teve que vir pelo ego, por não ter feito as coisas certas, ele teve que retornar aqui, né? E então, como ele vem de um lugar onde que é muito mais evoluído e talvez de uma inteligência diferente, ele aceitar que ele estava aqui com essa inteligência toda que ele tinha era quase impossível. E aí ele tinha essas fúrias, essa coisa de raiva. E em vidas passadas também ele teve histórias de muita raiva, de muita briga, e ele trazia isso com ele novamente. Então aquilo que a gente vivencia lá no passado de outra vida, a gente traz de novo aqui. E ele não aceitava estar aqui. Então, o que o mentor trouxe de conselho para ele? Olha, você não pode ficar muito na TV, você não pode ficar muito na frente de uma tela de computador, você tem que ir para a questão da música, das artes, da mediunidade. E aí ele foi realmente para um centro espírita, onde ele desenvolveu a mediunidade dele, ele escreveu um livro de poesias, e ele também foi para esse lado mais de repente da música, né, de tocar, e aí ele se encontrou ali. Então, às vezes a pessoa apenas precisa se encontrar, apenas precisa entender para onde que ela tem que ir, para onde que ela precisa ser direcionada. E a regressão traz isso, ela traz o desligamento e ela traz o entendimento da onde você precisa ir. Vou contar uma outra história. Essa história é de um rapaz também, e ele estava muito na bebida, mas ele era músico e ele frequentava muito à noite, o que propiciava a ele a beber, mas não era desculpa, né, gente? Então, o que ele acessou em vidas passadas? Muita história de bebedeira em saloon, daquela época do Bang Bang. E ele sempre bebendo, sempre com litros de uísque, de bebida muito forte e sempre bebendo muito até cair, sempre sozinho, solitário, né? Então, quais são as tendências dele nessa vida? A voltar a ser isso, porque toda tendência que a gente tem em passado, a gente traz no inconsciente. E aí, para um resbalo, para ir de novo para essa tendência, ou de se isolar, ou de ter um alcoolismo, né, de ser alcoólatra, é batata, acontece de novo. Quer dizer que eu sou o que eu vivenciei? Sim, tá tudo ali guardadinho. Se tu tem um resbalo, se tem uma tendência e tu vai por um caminho, tipo que ele foi pra música pra noite, propiciava a beber, e aí ele voltou para essa coisa da bebida. E na medida que a gente foi fazendo as regressões, os desligamentos, ele conseguiu então a situação de não sentir mais a questão
de ter vontade de beber. E ele saiu do alcoolismo. Gente, essa foi incrível, porque ele saiu da bebedeira, ele não bebeu mais depois disso, depois da regressão, porque cortou, entende? Cortou a sintonia da questão da bebida daquela vida. E aí nessa ele não teve mais vontade. Então a gente é muito inconsciente, a gente traz muito as bagagens inconscientes do que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente tem tendência, a gente vai vivenciar de novo. E tudo aquilo que tu não vivenciou legal lá no passado, quando tu vem pra cá e tu vai vivenciar de novo, ou tu tem medo, ou tu não quer ir, ou tu te sente mal com algumas situações, porque ali tem alguma história de passado. Então, tudo aquilo que eu não compreendo muito bem, que eu sinto com muita intensidade, mas eu não compreendo muito bem, é de passado, sim. É o passado de outras vidas vindo ali à tona através dos sentimentos, dos pensamentos, das coisas que nós estamos vivenciando lá de outras vidas, mas que estão muito vívidas ali no teu inconsciente. E elas vêm, e aí tu sente e vai vivenciar aquilo como se fosse real aqui, porque é real. Então, muitas vezes a gente vê numa história de regressão a tendência que a gente tem, o jeito que a gente é igualzinho, e a gente muda muito pouco de uma vida para outra, né? A gente evolui porque é como se a gente fosse teimoso, tu entende? Pra gente mudar as nossas questões é muito difícil, a gente precisa se olhar, se enxergar no espelho e querer se modificar. Só que a regressão, ela faz quase o trabalho de 80 a 90%, então ela te tira de lá e ela faz você melhorar. Então não é milagre, é desligar, é o cortar a ligação que tu tem lá com o passado, para que você esteja mais presente aqui, para que você esteja mais consciente aqui agora. E aí, quando tu consegue fazer essa consciência, quando tu consegue estar mais presente aqui e agora, aí tu consegue dar saltos quânticos, assim, aí tu consegue ter melhoras fantásticas. Agora eu vou contar uma história de um rapaz que ele, na verdade, não conseguia trabalhar longe da onde ele morava. Então ele morava muito próximo a um posto de gasolina, ele trabalhava nesse posto de gasolina, já havia tido situações de pessoas convidar ele para trabalhos maiores, melhores, ganhando mais, só que ele não conseguia fazer esse movimento de ir para um trabalho melhor, onde ele fosse ganhar melhor, né? Não estou dizendo que um trabalho num posto não é bom, entende? Mas ele tinha a oportunidade de crescer e ele não conseguia ir porque ele simplesmente não conseguia ficar longe da casa dele. Tipo, tudo tinha que ser perto. E no mercado, para ele, era algo desafiador. Ele ia no mercado, fazia as compras, soltava as compras e ia para casa. Abandonava as compras, não fazia até o final. No shopping center, ele nunca tinha ido, porque ele não conseguia nem ir comprar um presente para a esposa, porque ele simplesmente entrava em pânico, surtava dentro do shopping. E na casa do pai dele, que era um apartamento, outra coisa impossível, e num apartamento fechado, para ele era horroroso. E aí ele veio e foi fazendo as regressões. Eu não lembro todas as vidas passadas dele, mas o que eu tenho para contar para vocês? Ele foi desligando. Numa única sessão de regressão, não. 1, 2, 3, 4. E cada regressão que ele ia desligando, ele ia melhorando. E cada regressão que ele ia melhorando, ele ia saindo daquela sintonia. Então, quais são as primeiras coisas que ele conseguiu fazer? A primeira coisa que ele conseguiu fazer foi ir no mercado e fazer as compras até o final. Segunda coisa, comprar pela primeira vez um presente para a esposa. Terceira coisa, ir visitar o pai dele, que ele nunca tinha ido. E depois disso, ele conseguiu sair do emprego dele e ir para um emprego melhor. Então, cada desligamento vai diminuindo, assim, como se fosse água. Eu sempre falo que quando você vai fazer regressão, é como se tivesse um copo de água cheio de vidas passadas. E vai diminuindo aquilo. Quando vai diminuindo, tu vai melhorando. E quando tu vai melhorando, tu não tem mais aquela sintonia. E aí tu vai curando os teus medos, as tuas situações. E aí tu consegue, então, fazer diferente aquilo que você não conseguia antes. Então, sempre tá tudo certo. A gente que não entende que tá tudo certo.
Vou contar uma história de uma pessoa, essa é a história de uma mãe, então, ela vem fazer regressão para entender por que ela tinha uma filha com uma síndrome, né, que ela era totalmente dependente, já era uma moça, assim, que tinha uns 20, 30 anos e era dependente da mãe, né, pela condição que ela tinha, né, de uma síndrome, de uma deficiência, né. E a mãe se viu que numa vida passada, e aí eu não vou contar a vida passada, mas vou contar o período intervidas, que o que é o período intervidas? Quando a gente está lá no plano espiritual que a gente desencarnou, a gente chega lá, primeiro a gente recebe atendimento, depois com o tempo a gente estuda muitas vezes. Como é que eu estudo lá? Palestras, entendimentos sobre aquilo que tu não entendeu na tua vida. Às vezes tu vai trabalhar e os trabalhos lá é receber as pessoas, né? Conversar, dar palestras, receber as pessoas, buscar as pessoas em lugares mais densos, né? E quando elas desencarnam, e todos esses trabalhos que se faz lá no plano espiritual. E ela se viu, então, tendo uma conversa com o mentor dela, porque ela iria reencarnar novamente. Só que ela teria que reencarnar com essa filha. E essa filha, ela sabia que ela vinha com essa deficiência. Mas ela gritava no plano espiritual com o mentor que ela não queria vir com uma pessoa louca. Gente, eu nunca tinha visto isso, mas ela gritava com o mentor espiritual que ela não queria vir, que ela não queria reencarnar, que ela não queria assumir isso. Porque ela sabia que para ela aquilo era um resgate, que pelo que eu entendi ela tinha feito mal para aquela filha e agora ela vinha resgatar com ela. Então, ninguém é vítima, nós não somos vítimas quando recebemos uma criança com uma síndrome, com um problema, um filho que tem um problema grave, ou uma pessoa que a gente tem que conviver que de repente a gente não entende. Todas as situações que a gente vem vivenciando aqui são resgates de amor ou kármicos. Se você tem resgate de amor, uau, agradece aí, porque é muito raro, os nossos resgates normalmente são kármicos. E no caso dela era um resgate kármico. O que é um resgate kármico? Para resolver alguma pendência, para evoluir juntos, para entender alguma coisa que nós não entendemos. Então, tudo que a gente não entende pelo amor e não muda, não reforma, a gente tem que vir nessas situações. E ela não queria vir. Então, ela não é que ela não amava a filha dela quando ela reencarnou aqui, mas ela não entendia por que ela tinha recebido uma criança assim. E aí, quando ela voltou da regressão, isso que é o máximo, tu poder entender e transformar aquilo. E o que ela transformou? E aí eu vou contar para vocês. O que ela transformou foi o seguinte, ela começou a escrever e ela disse que ela ia escrever direcionado para mães que tinham a mesma situação que a dela e que não entendiam, que não compreendiam, e que ela ia contar como era o dia a dia dela, então, como mãe com essa moça, com essa filha, né? Então, gente, às vezes a gente vem com uma situação porque Deus nos usa. Ai, eu tô rindo aqui porque eu tô passando por uma situação que Deus tá me usando também. E às vezes Deus nos usa para que a gente reencarne aqui para aprender alguma coisa, para depois ensinar uma coisa. Então, às vezes tu passa por uma situação difícil, com um filho, com uma situação, ou na tua vida mesmo, e tu vai às vezes pro fundo do poço, mas pro fundo do poço mesmo, e de lá não tem onde ir. Porque do fundo do poço, ou tu pede ajuda ou tu sai sozinho. Normalmente a gente sai sozinho, tem que sapatear, né? Que daí o barro vai virando barro, depois seca e aí tu pula para fora. E então, às vezes, uma pessoa precisa ir para uma situação de vivência assim difícil, de uma mãe com uma filha, para um aprendizado, para trazer aprendizado para outras pessoas. Então, tá sempre tudo certo. A gente que não entende as coisas ruins como coisas boas, né? Mas Deus nos coloca em situações, ou nós pedimos para passar por essas situações, melhor assim falando, porque nós combinamos algumas coisas no plano espiritual e algum aprendizado a gente não queria.
E aí, essa mãe, ela chegou a gritar lá no plano espiritual que ela não queria vir, porque ela sabia o que ela ia passar. E todos nós sabemos. Então, quando a gente tem um bebê lá, que tá lá na barriga da mãe, não quer nascer, tá com dificuldade de nascer, ou quer nascer antes do tempo, isso significa coisas. Como, por exemplo, uma criança quer nascer muito rápido, significa que é uma criança que quer vir rapidamente para o mundo para resolver alguma coisa. Não tem muita pressa, um espírito tem muita pressa. E de repente aquele espírito que não quer nascer, que se enrola no cordão umbilical, que dá um monte de problema, né? Que a mãe tem que segurar a criança lá, ficar deitada para segurar para poder nascer. É um espírito que às vezes não quer vir, porque sabe que vai passar. Então todos nós sabemos que a gente veio aqui e que não ia ser fácil, sabe? A minha infância e juventude foi uma maravilha, mas quando chega na fase adulta, Jesus, misericórdia, né? Eu passei por muitas coisas e continuo passando, mas hoje eu olho e vejo que as pessoas que chegam ali e que veem as histórias de passado, elas têm algum propósito ali, elas têm aquilo como uma mola para impulsionar, para evoluir. Ninguém evolui muito pelo amor. Não muito, né? A gente não tá nesse patamar ainda, a gente tá indo, tá caminhando, mas nós não chegamos lá. Então, pela dor, a gente evolui. Infelizmente, devia ser pelo amor, porque é tão mais fácil, mas a gente ainda vai por dores, né? Então, a gente tem que passar e vivenciar certas coisas, não como castigo, entende? Nada é castigo, mas é uma forma da gente poder olhar para o passado de outras vidas, compreender algumas coisas e compreender para que direção a gente precisa ir, para onde a gente precisa ir. E isso não acontece muito pelo amor, sempre acontece por essas dores, né? Essas dores inconscientes aí que vão nos mostrando, então, para que caminho que a gente precisa ir, para que caminho que a gente precisa seguir, para que a gente possa chegar lá. Vou contar agora alguns casos, hoje a gente vai contar muita história de regressão. Agora vou contar um caso de uma regressão de uma pessoa que ela sentia muitas dores no corpo, né? E aí você que sente dor aí, talvez você vai se ver nessa história. Vou contar duas histórias de dor, uma de dor crônica e uma de uma pessoa que sentia dor, e daí vocês vão entender por que a dor dela, né? Então essa pessoa ela veio fazer regressão e logo ela começou logo que se fez o relaxamento e elevação de frequência, ela começou a se ver numa nave que estava ao redor da Terra. Não, ela se viu num planeta diferente. E lá eles disseram para ela que ela ia reencarnar na Terra com uma missão. E aí ela veio. Só que ela falou que para vir para a Terra ela tinha uma energia diferente. Ela ia ter que passar por uma nave, por um local, onde ela passaria por uma preparação no corpo dela, o corpo que ela tinha lá, para vir com o corpo para vir para a Terra. Claro, uma outra vibração, uma outra energia, né? E aí ela teria que vir para cá. Quando ela fala que ela tá nesse processo de tratamento, nessa nave, nesse lugar para reencarnar na Terra como humana, né? Ela disse que tinha que a energia que ela tinha lá, que se ela viesse com aquela energia, ela queimaria aqui, que seria uma energia muito forte para a Terra, que era uma energia diferente. Tu fica meio incrédulo, né? Mas tu vai, continua, e depois, e ela vai contando. Só que aí que tá a história, e essas coisas acontecem dentro do consultório. Ela contou isso, e olha, gente, naquela época a gente não tinha essa história do celular de tirar tanta foto, faz um tempinho já, né? E aí ela fez a regressão e tal, dela disse, porque senão essa energia ia queimar e tal. E o marido dela estava sentado do meu lado, e ela fazendo a regressão, ele assistindo a regressão. E as minhas pernas não paravam quietas, assim, comecei a ter, tipo assim, sabe quando tuas pernas começam a ficar assim, que tu não consegue parar quieta, quando tem que mexer as pernas e tal. Aí eu comecei a mexer as pernas e via que o marido dela também estava nessa situação, mas durante a regressão não ia perguntar o que tu tem, né? E fomos nessa regressão, daí ela disse que ela veio pra Terra e que foi muito difícil dela vir pra Terra, que ela veio com missão, daí ela contou. E pelo que eu entendi,
não tinha desencarne e subida para o plano espiritual porque era a vida anterior a essa. Resumo, a explicação por que ela sentia as dores aqui. Ela veio de um outro lugar, ela tinha que ter uma adaptação e uma aceitação de estar aqui, né? Ela veio com missão aqui. E aí, quando terminou a regressão, a gente se despediu, ela entendeu o processo dela, a gente conversou depois, porque sempre conversa um pouquinho depois da regressão para a pessoa entender, né? Ela entendeu que ela não é daqui, ela já imaginava pelas coisas que ela via, que ela sentia ela muito mediúnica, né? E ela foi embora. E aí eu digo, eu vou no banheiro, né? E aí fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, gente, eu levei um susto muito grande. Porque vocês sabem que quando você vai... Eu nunca fiz bronzeamento artificial. Devia fazer, porque eu sou branquela, né? E quando você faz bronzeamento, eu sei que o pessoal usa os óculos, né? Para que não queime o olho. Gente, parecia que eu tinha colocado um óculos e tinha passado assim a tarde no sol, tomando banho de sol. Ou numa câmera daquelas de bronzeamento. E aqui era branco. O resto do meu corpo, meu rosto, colo, braço, tudo vermelho. Tudo vermelho. E eu não fui no sol. Era tudo vermelho, gente. E aquilo foi impressionante, porque aquilo foi a prova da liberação da energia que ela falava, né? Tu vê que ela estava recordando aquilo e a energia era uma coisa tão forte. Ela falou, se eu vier com essa energia para a Terra, eu queimo as pessoas. Só que nos queimou. Então, para mim, aquilo foi uma prova real, assim. Essas coisas na regressão acontecem muito, de mudar a frequência vibratória da sala, da gente sentir as energias, né? Da gente enxergar coisas, da gente perceber algumas coisas naquele momento. E ali foi uma prova, assim, sabe? Que tudo aquilo que ela estava vivenciando era muito real, né? E que ela realmente não era daqui. Depois disso, mais tarde, a gente atendeu o filho dela e o filho dela também se descobriu não sendo daqui, sendo que a mãe nunca falou para ele nada. E ele não conseguia ser criança até chegar à fase adulta, até assumir a missão dele, que era cuidar da natureza. Então, a mãe era de um outro lugar, o menino também, e o pai e a outra menina não. Era só ele e ela, né? Que eram de um lugar mais evoluído e vieram aqui reencarnados. Então, tem muita gente que diz assim, ai meu Deus, cadê as naves? Quando que vão chegar as naves? Gente, tá cheio de gente reencarnada aqui que vieram de lugares, né? Afinal, eu pergunto, quem é daqui? Ninguém é daqui. Então, nós somos de vários lugares, de vários planetas. É muito... Quando a gente olha o tamanho da Terra em comparação ao universo, né, a gente se dá conta que não pode ser só isso aqui, né, que não existe só esse plano aqui, mas que existe várias e várias dimensões, né, e aí nessas regressões às vezes vem essas histórias, esses entendimentos, para que a gente possa entender que a gente não tá aqui sozinho, que não existe só esse plano aqui, né, mas que existe várias dimensões. E que nessas várias dimensões as pessoas reencarnam aqui para nos ajudar aqui. Por quê? Porque em outros planos as pessoas às vezes estão mais evoluídas com questão à alimentação, com questão ao tratar o outro, ao ser mais amoroso, as questões de mediunidade, né? As questões de a gente... as questões de dinheiro, de tecnologias e tantas outras coisas, né? Então, cada um que está aqui reencarnado, essas pessoas que estão aqui reencarnados, esses espíritos que estão aqui reencarnados e que vieram de outros planos mais evoluídos, vieram por algum propósito. E qual o propósito? Ajudar. Ajudar em que sentido? Naquela área que ela foi destinada a vir e a ajudar. Então, cada um tem seu propósito, tá aqui, né? Ninguém cai aqui de paraquedas, eu tô aqui, é uma vida normal e é começo, meio e fim, é isso. Não, cada um tá aqui. Ou é uma evolução pessoal, né, de melhorar, de evoluir, ou é isso, mais a questão de ajudar a humanidade, as pessoas, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo aqui, né? Uma questão, às vezes, de muitas pessoas que estão reencarnadas aqui para nos ajudar nesse processo evolutivo, porque estamos todos sendo chamados para um processo evolutivo, né? Há um processo de nos olharmos quem nós somos, aonde que nós temos que ir, o que nós precisamos fazer e quem realmente somos, né?
Então, às vezes a gente passa por algumas situações e a gente acha que ou tá ficando doido, ou tá surtando, e não é nada disso, é questão de entender quem eu sou, para daí eu poder, então, seguir o meu caminho, o meu propósito, né? O que eu realmente reencarnei aqui, o que realmente eu tô fazendo aqui. E aí tem uma história de uma pessoa, de um rapaz, que esse, eu não vou falar da regressão, mas eu vou falar sobre a mediunidade dele, que é uma coisa que a gente fala com muita frequência também, e ele olhou sempre a mediunidade dele como algo ruim, e nesse momento, quando ele veio para fazer as consultas e as regressões, ele conseguiu abrir, conseguiu falar naquele momento o que ele sentia, o que ele via. Então ele dizia: Juliana, eu vou num apartamento que dali eu vejo uma encruzilhada. Lá na encruzilhada eu vejo todos os espíritos que estão lá. E aquilo me assusta. Daí eu digo: mas por que te assusta? Porque eu vejo, mas é ruim ver. Ele disse: não. E o que tu pode fazer com isso? Nada, mas quando tu pode ajudar, tu consegue ajudar com isso? Sim, então não é ruim. Então, às vezes, o trabalho que a gente faz lá é muito mais que só terapia regressiva. Muitas vezes vem através para fazer um tratamento de terapia regressiva, mas a gente descobre quem que é a pessoa, o que que ela está fazendo aqui, por que que as coisas se repetem, o que que ela precisa fazer de mudança, por que que as coisas não dão certo na minha vida, que padrão comportamental que eu tenho, que eu estou fazendo há várias encarnações e que não está dando certo, né? Porque quem está reencarnado aqui para evoluir. E para evoluir a gente tem que entender o que a gente tem que melhorar. Daí a regressão ela mostra, ela é um identificador da onde que começam as coisas, da onde que aconteceram as coisas, né? E quando eu tenho esse entendimento, aí ninguém me segura, aí eu dou saltos quânticos, aí eu vou para frente, aí eu vou melhorando, evoluindo e chegando a um patamar melhor, né? Para quê? Para os outros? Não, para mim. Então, uma terapia regressiva, ela vai mexer com todos da família, porque a gente está ligado por cordões energéticos, né? Mas ela é benefício para quem? Para mim como pessoa, como espírito que estou encarnado aqui, como alma, como tu queira chamar, seja a religião que tu quer. A gente não é só isso aqui, né? Isso aqui é um corpo que Deus nos deu pra gente vir aqui e viver da melhor forma possível. A gente tem que cuidar bem dele. Vocês estão fazendo exercício, a gente tem que fazer, tem que comer direitinho. Mas, porque, gente, tem sequelas. Eu falei que eu ia falar sobre dores crônicas, então, vamos lá. Eu participei de um trabalho, uma época, né? De um trabalho de terapia regressiva, feito através de um dos maiores nomes de terapia regressiva, que é o Mauro, e mais um médico que já está desencarnado. Então, ele trouxe os pacientes dele que tinham dores crônicas, mas que não curavam mais essas dores, que já estavam, tipo assim, aposentados por dor crônica, que não conseguiam mais melhorar, que não tinha mais o que fazer, Então, era aposentar a pessoa e tratar a dor, né? E aí, talvez você que sinta dor aí do outro lado, vai se ver nessa história. E aí um dos casos que marcou muito, porque eram várias pessoas que assistiam, era filmado isso, o próprio médico estava lá junto com os pacientes dele, e mais eu e uma outra pessoa acompanhávamos todo o processo, a gente ajudava a anotar, e acompanhava até para dar veracidade, para dizer, ó, realmente aconteceu, realmente a gente viu acontecer. E então foi um trabalho muito de pesquisa, assim, aquele trabalho. E eu lembro de uma das pacientes, uma das pessoas, depois ela virou psicoterapeuta reencarnacionista, porque ela se encantou, óbvio, né? E ela fez o processo de terapia e ela tinha dores crônicas. E uma das regressões onde apareceu realmente a dor dela, porque ela acessou várias, não acessou só uma, né? Era uma vida onde ela era uma motoqueira e ela bateu a cabeça, ela morreu com aquela batida naquela moto. Ela teve tipo um traumatismo craniano, algo assim, e ela se arrastou por muito, tipo, a moto caiu, ela se arrastou, né? Óbvio, né? Acidente de moto. E aí ela desencarnou ali. E as dores dela, de hoje, da vida dela, eram geradas dessa história, desse desencarne traumático que ela teve numa moto. Então, gente, às vezes, por isso que eu falei assim, como é que vocês estão cuidando do corpo de vocês? Porque como a gente cuida do nosso corpo hoje, ou as coisas que acontecem
na nossa vida hoje, ou como a gente vai desencarnar, podem trazer sequelas para outras vidas, assim como tem pessoas que reencarnam com sinais de vidas passadas, sinais de nascença, assim, algo que nasceu contigo, que é teu, né? Ou tem pessoas que reencarnam já com dores desde o início da sua vida. Isso não é dores que tu adquiriu. Tem gente que diz assim, eu tô com fibromialgia. A maioria do pessoal de fibromialgia precisa trabalhar no centro espírita, a maioria é médium. Então, às vezes, as coisas que a gente tem, as dores crônicas, as dores não curáveis, né? Foi pro médico, fez tratamento, fez cirurgia, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, e não cura, tem que investigar inconsciente, porque nós trazemos também no nosso corpo espiritual, no nosso espírito, todas as nossas dores. E de repente nessa vida, quando vê, a gente está vivenciando de novo as mesmas dores, ou na sequela daquilo que aconteceu de outras vidas. E isso, gente, não é loucura. Se você vai olhar, ler sobre terapia regressiva, se você vai ver outros vídeos, você vai ver que isso realmente é real. Então, nós não somos só o que a gente está vivenciando aqui, né? E no corpo físico, sim, a gente traz muitas dores que não são daqui, e sensações, sentimentos, assim como a gente traz no nosso corpo físico, no nosso espírito, na nossa mente, que nem é aqui, eu acho que é aqui, toda aquela bagagem do que você foi. Então, às vezes os teus dons que vêm contigo, as coisas que você gosta muito e que tu não sabe de onde vieram, ela já vem contigo de outras vidas. O que tu foi lá no passado tá ali guardadinho. E tu é tudo isso que tu tá vivenciando agora e tudo que tu sabe de experiência de vidas passadas, de coisas que tu vivenciou, inclusive as dores, infelizmente. Então, o que tem que fazer? Acessar o inconsciente. O que aconteceu com essa pessoa? Vocês devem estar curiosos, né? Essa pessoa, alguém colocou eu. Então, bora fazer regressão. Às vezes aquilo que tu vivenciou lá no passado tá ali guardadinho, e aí quando tu vai vivenciar uma coisa parecida, uma história parecida, uma idade parecida, tu vivencia tudo aquilo de novo. E o que aconteceu com a pessoa que fez a regressão das dores crônicas? Ela não teve mais dores crônicas, só que daí ela brincava, por favor, não vão me denunciar, porque ela não precisava mais estar aposentada, entende? Ela não sentia mais dor. E ela era uma pessoa que ela estava aposentada por dor crônica. Gente, aquilo foi assim fantástico, sabe? Porque uma pessoa que era cheia das dores, que não podia mais vivenciar a sua vida, que era triste, que não podia viajar, que não podia andar direito, de repente, através de uma terapia regressiva, ela pôde caminhar, ela pôde andar, ela pôde viajar, ela pôde voltar a viver. E quem não quer viver, né? Todos nós. Então, isso é fantástico, não é surreal, porque na verdade isso é uma terapia, é uma técnica e ela funciona, e tá mais do que comprovado que ela funciona. Eu já vi pessoas com feridas, fechar ferida, é uma loucura, mas nós somos muito inconscientes, nós somos muito o que nós vivenciamos no passado, e a terapia regressiva ela traz isso, ela nos traz para o consciente, para o aqui e o agora, nos tira do problema que a gente teve lá, e ela nos tira então da frequência, e quando tu sai da frequência, aí tudo muda, né? E para quem não acredita em frequência, pensa em positivo, negativo, elétrons, essas coisas, e vocês vão ver que tudo é a mesma coisa, e que isso não é loucura, apenas é inconsciente vivido que está escondido ali, que nos traz as doenças então para o corpo físico. Talvez quando a gente começa a compreender isso, nós teremos uma nova medicina baseada em frequência vibratória, e as coisas vão entrar numa outro patamar, né? Em termos de nossa evolução na questão das doenças e da cura. Gente, espero que esses relatos dessas regressões possa ter te acordado, te ajudado. Talvez você se enxergou aí, talvez não. Peço para quem assistir esse vídeo que curta, compartilha, comenta esse vídeo, compartilha com pessoas que você viu as histórias e que tem a ver com elas. E para você que vai assistir aí no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber
todos os vídeos que são postados aí no canal. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, um grande beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.